Então, pessoal, vamos lá. Cinemática parte 2, que é referente à semana do dia, já esqueci, aqui, essa semana, né? Dia 10 até o dia 14 de maio de 2021. Então, é referente a essa parte aqui, a continuação da matéria que já estávamos vendo anteriormente. Então, a literatura que a gente utiliza é a mesma. Então, vamos lá. A primeira parte que a gente vai comentar vai ser movimento uniforme. Então, vamos definir assim um exemplo de movimento uniforme. Então, vamos pegar um exemplo, a gente andando de um veículo, vamos supor um carro, né? E a gente verifica que a posição do ponteiro da velocidade está lá marcado 50 km por hora. Então, a gente está andando nesse tempo aí. Então, imagine que a gente está andando durante um bom tempo, sempre o ponteirinho marcado em 50 km por hora. Então, se a gente ficar uma hora com esse ponteiro nessa velocidade, quer dizer que a gente andou 50 km em uma hora. Então, por isso que a gente fala 50 km por hora, que é a unidade que a gente usa para marcar. Então, se a gente ficar sempre nessa velocidade, vai andar 50 km no período de uma hora. Se a gente manter isso no período de 2 horas, a gente vai estar andando 100 km nesse período. Então, e assim por diante. Então, essa é a ideia da velocidade constante, né? Do movimento uniforme, né? Que ele não tem a variação. Então a gente descreve o que? Movimento uniforme é igual, que é a velocidade, que é igual à velocidade média, diferente, que é constante, tá? Isso aqui é a abreviação da palavra constante, que tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se for uma velocidade zero, uma velocidade que esteja 0 km por hora, quer dizer que a gente não está se movendo, a gente está parado. Então, por isso que tem que sempre definir diferente de zero. E isso aqui a gente chama de movimento retilíneo e uniforme, URM. Em alguns livros eles usam essa nomenclatura. Então, aí temos a função horária da posição. Então, tá aqui um exemplo, né? Então, a gente tem uma moto, em um segundo ela andou 10 metros, no segundo segundo ela andou 20 metros. Então, a velocidade dela a gente pode falar que é de 10 metros por segundo. Então, é uma velocidade constante. Então, olha aqui, ó. No eixo Y ele marca a velocidade e no eixo X ele está marcando o tempo. Então, a cada 1 segundo ela anda 10 metros. Então, por isso que a gente chama que é uma velocidade de 10 metros por segundo. É uma velocidade constante. Lembra, a gente consegue calcular a posição futura onde essa moto estará. Então, por exemplo, daqui 10 segundos ela mantendo essa velocidade, a gente pode falar que vai ser o quê? A cada 1 segundo ela aumenta 10 metros, 10 segundos ela vai andar 100 metros. Que ela vai ter andado. Se ela te manter a velocidade média de 10 metros por segundo. Se ela manter isso, após 10 segundos, ela andou 100 metros. Então, um exemplo aqui de como a gente vê isso. Então, vamos ver aqui o exemplo do carrinho. Então, posição 0, o S0, de espaço 0, é a posição inicial no tempo 0. Então, tá aqui, ó. Posição 0 no tempo 0. Então, é o inicial. E a S aqui, né, seria no instante t mais para frente. Então, tá aqui, ó. S no instante t lá na frente. E a gente tem o costume de usar na nomenclatura da física a posição 0, aqui na forma a gente pode colocar S1, e a posição 2, S2, que é a posição 1 e a posição 2. E o tempo 1 e o tempo 2. Então, sabendo que a posição S1 é 0 e a posição do tempo 0, que é na hora que a gente vai disparar o cronômetro, né? Então, a gente pode descrever praticamente assim. Então, vai ser o quê? A posição a gente mantém, né? O inicial. O tempo aqui a gente já sabe que é 0, então vai ser o quê? O tempo final menos 0. Então, logo, é tempo final. Então, esse tempo aqui é referente a esse tempo. A posição, mesmo que a gente chama de posição 0, a gente tem o costume de deixar ela ainda na conta, porque às vezes a gente pode medir uma certa distância inicial, final, né? Então, a gente sempre mantém. Então, vai ficar assim. Então, a gente tem essa expressão. Se eu pegar essa expressão, pegar esse t que está dividindo, passar para o outro lado, ele vai passar multiplicando.
Então vai ficar assim, ó. O t passou multiplicando, né? Então ficou s menos fc0 igual a velocidade, que é a velocidade média, vezes o tempo. Se eu quero isolar esse s aqui, né? Eu vou pegar esse S0 aqui, o espaço inicial, que está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, daí vem a fórmula de a gente calcular a distância em função da velocidade do tempo. Em alguns lugares, vocês podem às vezes ver em outros vídeos, eles chamam de fórmula do sorvete. Tá? Eu gosto de sempre usar a função horária, a forma de função de espaço em função à velocidade e tempo. Equação do espaço em função da velocidade e tempo. Porque o que a gente vai entrar aqui é a velocidade, o tempo e a distância. A gente encontra onde o carrinho vai estar lá na frente. Sei que está difícil agora no começo, que é uma das primeiras vezes que vocês estão vendo isso, né? Então a gente vai colocar os exemplos, vai ficando mais fácil. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Dois carros, dois móveis, partem simultaneamente de 2 pontos na reta. Então o carro A está na posição 0 metros e o carro B está na 15, posição 15. Separado por uma distância de 15 metros. Então aqui é o 0 e os 15 metros. Percorrendo a mesma direção e sentido ao contrário. Isso quer dizer o quê? Estão na mesma direção, no plano e sentido ao contrário. O A está indo para um lado, o B está indo para o outro. Então eles estão indo de encontro um com o outro. Com velocidade constante. Então ele fala velocidade de 2 metros por segundo. Quando a gente põe isso aqui, a gente fala logo do primeiro carro. Então, o primeiro carro está com 2 metros por segundo a velocidade. E o segundo carro, 3 metros por segundo. A gente sempre usa a mesma posição que a gente lê aqui com A e B. Aí vem, em que instante após a partida eles vão se encontrar? Então eu quero saber quantos metros eles vão andar para eles poderem se encontrar. Então eu vou usar aqui, ó. Primeiro a gente tem que encontrar a equação. Então a gente já sabe a equação para o carro A, a equação para o carro B. Então é a distância que o carro A vai ter que andar, vai ser a distância inicial, mais a velocidade que ele está, vezes o tempo. Aí vamos lá. Então vai ser a distância inicial é 0, que ele está na posição 0. A velocidade, 2 metros por segundo, vezes o tempo. O tempo a gente não sabe ainda. Então vai ficar a distância que ele vai andar vai ser 2 vezes o tempo. Então, essa aqui a gente reduziu a fórmula só para isso. E o B tem uma diferença. Vai ser o quê? A distância inicial dele é 15, que ele já está aqui, no 15. Aí olha a velocidade, menos 3. A velocidade. Por que menos 3? Ah, mas o professor está 3 aqui. Menos 3 por causa disso, ó. Ele está no sentido ao contrário. Lembra dos planos o plano cartesiano, x e y? X e y. Aqui é positivo, negativo no x. Então, aqui está subindo. Aqui ele está indo para o outro lado. Então, ele vai para o lado negativo. Por isso fica menos 3 vezes o tempo. Então, a distância que ele vai percorrer vai ser 15 menos 3 vezes o tempo. Então, logo, a distância de A e B tem que ser igual. O encontro dos carros tem que ser no mesmo tempo. Então, a gente pode chegar e falar. A distância vai ser o quê? É 2 vezes o tempo. E para o B, 15 menos 3 vezes o tempo. Porque a gente igualou a distância do A com a distância do B. E só sobrou uma incógnita, t. E agora a equação do primeiro grau, a gente vai encontrar o valor de t. Então, esse menos 3t passa para o outro lado, vai ficar mais 3t, né? Então fica 3t mais 2 igual a 15. Passo 5 dividindo, né? Porque ele está multiplicando com t, aí fica só o t. E vai encontrar 3 segundos. Esse é o tempo que eles vão levar para se encontrar. 3 segundos. E a posição de encontro em relação à origem. Então, se eu quero em relação à origem, eu vou pegar o carro A que está na origem. E eu faço o quê? Eu pego a equação dele, que é essa daqui, e ponho aqui. Então eu falo que a equação de encontro deles vai ser o quê? A velocidade vezes o tempo. Agora a gente já tem o tempo. E eu encontro a posição. 2 vezes 3 vai dar 6 metros. Então ele vai encontrar a 6 metros daqui. Então a 6 metros daqui, os carros vão se encontrar. Ou
O carro B pode ter andado 15 menos 6 vai dar 9 metros. Então o carro vai ter que andar 9 metros para cá, o carro B, que aí ele vai ficar 6 metros da origem, que é onde eles vão se encontrar. Então tá aí o exercício. Eu não sei que é um pouco mais complicado, porque tem várias coisinhas, mas tá aí. Aí temos o gráfico do movimento uniforme. Então a gente mede o quê? Posição, velocidade e tempo. São essas três coisas que podemos variar. Posição, velocidade e tempo. Que aí temos, se for um gráfico entre posição e tempo, a gente vai ter aqui vai ser a nossa velocidade. Se for um gráfico entre velocidade por tempo, esse aqui é a nossa posição. Posição. Que é quem? O nosso S. O nosso famoso ΔS. Que é a nossa posição. Então, tem uma posição em função do tempo. Que é essa equaçãozinha de primeiro grau aqui. Que a gente pode, conforme tiver a velocidade do tempo, eu sei onde vai estar o carro. Temos que também para o caso negativo, né? Quando ele está voltando. Então, ele está no sentido oposto do gráfico. Lembrando que todos os gráficos apontam para a direita como sinal positivo e para a esquerda como sinal negativo, né? Então, a nossa gráfico vai ser o inverso. E com isso aqui a gente consegue também, às vezes, através do gráfico, encontrar. Isso aqui, se vocês lembrar lá da matemática de Pitágoras, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Então, se eu tenho a tangente desse alfa, vai ser quem? A tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Nosso cateto oposto aqui é a distância e o nosso cateto adjacente é o tempo. Então, aí vem a tangente de ΔS sobre ΔT, nada mais é do que a velocidade. Lembrando, a gente pega a posição final menos a posição inicial, que a gente consegue pegar esse pedacinho. E o tempo final menos o tempo inicial, que pegamos esse pedacinho aqui também. E também temos aqui, mantém a velocidade, ou seja, aqui é ΔS sobre ΔT, sobre o tempo. E aqui seria o quê? Nossa velocidade. Velocidade zero, ele não mexe aqui, ele está numa posição no eixo do espaço, mas mantém a mesma posição, só varia conforme o tempo vai passando, porque o tempo está passando 1 segundo, 2, 3, 4, e ele está na mesma posição, porque a nossa velocidade é zero. Então, um exemplo aqui em gráfico, né? Um ponto material se move sobre uma trajetória retilínea, tendo posição em... Desculpa, retilínea. Tem posição em função do tempo, conforme o gráfico. Então, aqui o eixo Y é o ΔS e o eixo X é o ΔT. Variação do espaço, variação do tempo. A posição inicial do ponto material, sua velocidade e qual a distância que ele vai estar às 7 horas. Então, vamos lá. A gente sabe que o tempo é zero. Então, a posição inicial, a gente já vê aqui, ele começou aqui, zero. Sendo que, então, é 30 km, que aqui é 10, 20, 30 unidade quilômetros. Então, 30 km é a nossa posição inicial. Aí vem e calcula a velocidade. Então, vai ser o quê? A gente sabe a inicial, sabemos a final, temos o tempo inicial e o tempo final. Com isso, vai ser o quê? Distância inicial vai ser o quê? A distância que ele andou, né? Nosso ΔS vai ser o quê? Distância final menos a inicial, que foi 20 km, isso que ele andou. E nossa velocidade vai ser o quê? ΔS, que é 20, e o ΔT, que é 2, porque vai ser o quê? Tempo final menos tempo inicial. Nosso tempo final é 2 e o inicial é 0, então o nosso T é 2. Aí temos a velocidade, que foi de 10 km por hora. Então, a cada 1 hora, ele anda 10 km.
E ele quer saber agora a posição daqui 7 horas. Então vai ser a mesma função. A gente já tem o tempo inicial, a distância inicial, a velocidade que descobrimos aqui. Então a velocidade a gente descobriu aqui. E o tempo, que tempo? 7 horas. Aí só faz a substituição. Então o nosso T é 7, então vai ser ΔS, a distância, igual a 30 mais 10 vezes 7. 10 vezes 7, 70, mais 30, 100. Então a distância que ele vai ter percorrido em 7 horas vai ser de 100 quilômetros. Aí, velocidade em função do tempo. Então, temos a constante, né, positiva ou negativa, conforme tiver nosso sentido. E a área no gráfico é o igualzinho à distância que ele se mostrou. Então, se a gente lembrar de área do quadrado ou área do retângulo, a gente consegue fazer o cálculo e encontrar a distância que ele percorreu. Com isso, também temos a aceleração média escalar, que a aceleração nada mais é do que a velocidade dividido pelo tempo. Então, velocidade inicial menos, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A gente tem a tal aceleração. A aceleração é a grandeza que relaciona a variação da velocidade conforme o tempo gasto nessa variação, né? Então, tá aí. Aqui está uma parte mais para frente que a gente vai trabalhar, só para saber de onde vem essa variação. Não vamos se preocupar com isso, a gente vê na parte de matemática. Então, um exemplo aqui. A velocidade de um corpo varia de 5 metros por segundo para 20 metros por segundo em 20 metros por segundo em 3 segundos. Calcule a aceleração. Então, ou seja, eu estou andando a 20 metros por segundo e do nada eu saí correndo durante 3 segundos e cheguei a 20 metros por segundo, a minha velocidade. Então eu quero saber qual foi essa minha aceleração. Então está aqui velocidade inicial, velocidade final e a variação do tempo, 3 segundos. Então vai ser, a aceleração é velocidade dividido pelo tempo. Velocidade inicial menos velocidade final. Velocidade final menos velocidade inicial. 20 menos 5 dividido por 3 vai dar 15 sobre 3, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, algumas coisas que, por exemplo, aparecem em carro, fala, esse carro faz de 0 a 100 em tantos segundos. Vamos supor, o carro está andando, né? Tem o carrinho. Então, tem um carro. Meu desenho de um carro, muito perfeito. Eu desenho um carro. Então, a gente sabe que no espaço aqui, que ele vai andar, né? Um ΔS, ele vai andar de 0 km por hora a 100 km por hora num determinado tempo. Então vamos supor que ele andou, vamos deixar a conta bem em cima, vamos supor que ele levou para sair daqui, então nosso t igual a 0, e aqui ele levou 10 segundos, t, que é o nosso T2. T1 igual a 0, T2 igual a... Então eu sei isso daqui. Então eu consigo calcular a aceleração. Então a gente calcula a aceleração através disso aqui. Velocidade inicial, quer dizer, velocidade final, que é 100 km por hora. Velocidade inicial 0, que ele partiu do repouso. E o tempo. O tempo é 0, né, inicial, e o final 10 segundos. A gente consegue calcular a aceleração desse carro aqui, conforme ele foi andando, tendo sua arrancada. Então é isso aí, pessoal, que eu tinha que passar para vocês, né? Um resuminho. Lembrando que vocês têm como fazer meus contatos, todas essas coisas, tirar dúvida. Essa semana ainda estarei passando um Forms, né? Lá no Classroom, onde vocês estão pegar esse vídeo, para só ir ticando para ver o que vocês acham que pode ser. Então é só isso por enquanto, pessoal. Até mais.